Abra sua Bíblia aí no Salmo 27, versículo 14. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Irmãos, e aquelas pessoas que também não recebem também, é dizimista mesmo não recebendo, viu? Às vezes o patrão nunca paga o salário, né? Atrasa. Não é dizimista, não, é dizimista também, né? Como, né, irmãos? Atrasou, pega atrasado e traz, né? Porque se atrasar e você não trouxer, você não é dizimista. Não tem culpa, né? Mas quando receber, né? Porque tem uns patrão que misericórdia, né, Cristiane? Minha cunhada sofre muito disso, patrão que é uma benção. Mas não tem problema, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Salmo 27, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pode deixar lá na tela para nós, por favor? Primeiro ele está dizendo aqui, vamos fazer uma análise do texto. Espera no Senhor. Depois ele fala, anima-te. Então primeiro temos que esperar. Depois nós, esperando no Senhor, devemos animar-nos. Que se esperarmos no Senhor e também ficarmos animados, lembra que eu acho que foi quem estava ministrando o louvor que falou que o Senhor não se agrada da nossa falta de fé. Não é isso? Então, você já pode ver aqui, ó, espera no Senhor. Esperar é fato que nós temos que esperar. Uma certa vez eu morava aqui no Jaraguá, eu e a pastora, e nós fomos, a pastora estava trabalhando e eu estava de férias em casa, e eu me lembro que eu saí de casa e fui no supermercado, que hoje é o Sonda, mas chamava Simônica. Quem lembra de Simônica? Né? Em homenagem a Simones, né? E aí, agora é o Sonda, né? Para quem não conhece, é o Sonda ali de perto do Retão. E aí eu cheguei, estava assim, de férias, sem fazer nada em casa. Aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, eu falei, primeiro você chega procurando um caixa vazio. E aí eu fui, tinha pessoas aqui, o outro estava cheio, o outro tinha duas pessoas. De repente eu vi lá embaixo um caixa vazio. Na hora que eu chego lá no caixa vazio, vem uma mulher na minha frente. Passou assim, correndo e tal, viu que estava vazio, passou na minha frente. Aí eu já fiquei, né? Você viu, ó, estava em casa, sem fazer nada, de férias. E aí ela passou na minha frente e eu já não gostei muito, mas amém, fiquei lá esperando. De repente a mulher foi passar o negócio e deu problema no cartão dela. Irmão, misericórdia, como Deus testa a paciência da gente. Todos que estavam ali na fila, a fila que tinha 10 pessoas, foi todo mundo embora. A que tinha 2 pessoas, foi todo mundo embora. A que foi todo mundo embora, só ficou o banana lá. E aí na hora que eu pensei, não, eu tenho que ir para outra fila, porque aqui tinha 5, já não tem ninguém. Aí na hora que eu fui sair, chegou a minha vez. Então eu não pude sair. Aí fiquei lá, me prendeu ali, e isso todo mundo ia embora. Na hora que passou a minha vez, deu problema no meu cartão, não passava. Deu problema no sistema, acho que era alguma coisa, não sei se era no meu cartão, era lá no sistema. E eu fiquei ali. Gente, isso eu estou contando brevemente a história, mas eu fiquei uma pilha de nervoso, irritado. De repente eu olho para a mulher, aí o Espírito Santo de Deus falou, olha para a barriga dela. Na hora que eu olhei para a barriga dela, grávida. Aí eu falei, mas por que o senhor está falando grávida? Pensa numa mulher grávida. Quem já teve filho, faz assim, ó. Pensa na paciência de uma mulher. Homem não teria essa paciência não, de esperar 9 meses para nascer uma criança. E aí depois daquilo, eu saí, conversei com ela falando que estava passando lá, ela contou toda a história dela, e aí eu acabei dando atenção para ela, e aí ficou demorado mais ainda. Depois que eu saí, o nervoso passou,
eu refleti em tudo aquilo que me fez esperar, me fez aprender, e aí eu falei assim: por que nós não temos paciência de esperar? Nós não temos paciência de lidar com as pessoas, nós não temos paciência de lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Nós não temos paciência com o marido, nós não temos paciência com a esposa, nós não temos paciência com o cachorro. Eu já não aguento mais aquele cachorrinho em casa, que agora ele está dando em umas de fazer xixi fora quando a pastora sai, de pirraça. Me dá vontade de torcer o pescoço dele. Mas eu estou nesse versículo, eu estou esperando no Senhor. E dentro desse processo, Suzy, eu preciso me animar, porque existe um processo que Deus faz para nos fazer esperar, e Ele vai ver a nossa fé, Leandro, para ver se você se anima nessa situação. Ou você abandona, ou você fica com raiva, ou você lasca um palavrão, ou você fica nervoso, ou você se afasta das pessoas, mas Deus está falando: anima-te. Se você, Vinícius, se animar, Deus está vendo que você tem fé em esperar. E se você se animar e esperar, Ele vai fortalecer o teu coração. O que eu disse para você nessa pequena história que eu estou falando, é que Deus fortalece o nosso coração. Nós vamos fazer uma campanha, né? No final eu vou dizer sobre ela, que nós precisamos pedir a Deus para que Deus venha nos fortalecer. Parar de, vou fazer uma campanha para abrir porta de emprego. Para com isso. Vou fazer uma campanha para o meu filho sair das horas. Não, para com isso. Nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração, vai começar segunda-feira agora, e nós vamos fazer para a nossa vida espiritual, para entender isso. E aí eu saí de lá com o coração, Pedro, fortalecido. Fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A minha mensagem, irmãos, que eu quero falar hoje, e eu quero fazer uma trilogia, e a minha base vai ser lá em Mateus capítulo 7, onde ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e aquele que ouve também e não pratica. O Senhor falou ao meu coração, essa palavra é revelada, e aí nas próximas 3 semanas, nós vamos falar, e hoje o primeiro tema é o Deus que fala. A próxima semana nós vamos falar aquele que ouve e não pratica. Próximo domingo, não perca, irmãos, essa trilogia, viu, Tânia? Agenda lá, não faz bolo não, vem. A próximo domingo é o Deus, aquele que ouve e não pratica, e no outro domingo nós vamos terminar a nossa trilogia. Fortaleça no Senhor, a nossa trilogia de obedecer ao Senhor, de estar firmado na rocha. Essa vai ser a nossa trilogia. E o último dia, aquele que ouve e pratica. Por quê, irmãos? Deus está falando no meu coração na quinta-feira, Ele falou comigo quinta-feira, a palavra foi muito forte na quinta, na outra quinta-feira também foi da mesma forma. Então nós precisamos, irmãos, como exército, aprender a seguir e ouvir ao Senhor. E hoje, no nosso primeiro dia, vai ser o Deus que fala, aquele que ouve, Então a nossa trilogia vai ser, primeiro, hoje nós vamos falar sobre o Deus que fala. Domingo que vem, aquele que ouve e não pratica. E no outro domingo, aquele que pratica. Amém? O Deus que fala e o povo que não ouve. Esse é o tema de hoje. Irmãos, Deus sempre fala conosco. Para de ser um crente mimado, chato, vitimista. Eu costumo dizer que tem pessoas que parece que o mundo gira em torno dela. Não, mas estão falando de mim. Então não sei o quê. Certeza que agora, nesse momento... Irmãos, você já viu um teste uma vez saiu na Veja, sobre ciúmes? Saiu um teste muito tempo na Veja, né? Falava sobre ciúmes. E fazia o teste lá para saber se o seu ciúme era médio, era pequeno, era médio, ou era grave, ou era gravíssimo. Eu lembro que eu fiz aquele teste com algumas pessoas que era gravíssimo. E para quê?
um ciúme seja gravíssimo, mulher e homem, cuidado com o ciúme, pode acabar com o seu relacionamento. O ciúme pode acabar com o seu ministério. O ciúme pode acabar com a sua família. O ciúme doentio, irmãos, é lógico que aquele ciúme é gostoso, né? Outro dia mesmo a pastora ficou brava comigo, né? Tinha uma amiga minha que mandou uma mensagem, porque a gente tinha uma vida antes, né? Não é minha amiga de eu conversar. Mas ela pegou, mandou uma mensagem, a pastora até conhece ela, misericórdia. Ela estava lá fuçando, que de vez em quando ela fuça nas mensagens, e estava lá tal, e eu não escondo nada, né, irmão? Tinha lá uma mensagem, pastor, ore por mim, que eu estou... Misericórdia. Parece que o mundo acabou. Foi a Carol, lembra dela? Deve estar até assistindo no YouTube, Carol, me desculpa aí por ela. Um pouco de ciúme é bom, porque quem cuida tem ciúme, né? Não é verdade? Por exemplo, você fala, Dani e Fê se amam lá no Instagram. Eu nunca vi isso. Você já viu? A pessoa põe Dani de Daniele e Fê de Felipe. Se amam. Isso aí é ciúme mesmo. Mas até aí não tem problema, né, irmãos? O ciúme, ele não pode, também vai saber, né? O passado do Felipe, né? Sei lá, né? Eu acho que não, né, Felipe? Felipe tem uma cara de bonzinho. Mas o ciúme, quando ele é doentio, que é o que eu estou falando aqui agora. E eu lembro que essa pesquisa na Veja falava assim, umas perguntas assim, a pessoa tem certeza que o marido está traindo. Sabe, uma coisa assim, surreal, que a pessoa tem certeza. Não, eu tenho certeza que ele está me traindo, sabe? E algumas respostas lá faziam com que o ciúme fosse doentio. E o que eu estou falando a respeito da doença, do doentio, do ciúme doentio, eu estou trazendo aqui para o ministério. Irmãos, tem pessoas que ela bota uma coisa na cabeça e ninguém tira aquilo, é doença. Sabe aquela pessoa cismada, tudo é comigo, tudo é tal, irmão, às vezes isso aí, irmãos, é ruim para você mesmo. Eu mesmo falo, irmãos, às vezes quando a gente encontra alguém assim, coloca assim numa coisa, olha, às vezes não, tem alguém comentando de mim, tem alguém falando da igreja, tem alguém falando para... Irmão, fica assim, ó, fica tranquilo. Por quê? Isso, na terapia fala, irmãos, que eu estou aprendendo, viu, para fazer terapia também, estou estudando psicologia para poder ajudar mais aqui. Mas quem faz terapia, quem já fez terapia, irmãos? Como que o psicólogo ajuda a resolver isso? Aqui temos uma psicóloga, salva de palmas para ela. Aí, ó. Parabéns, viu? Você também me dá muito orgulho também, viu? A mais recente formada, né? A psicóloga, né? Uma profissão aí muito importante nos nossos dias, né, Raquel? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você seja uma excelente profissional. O que a psicologia fala? Olha só, todo mundo que faz terapia sabe o que eu estou dizendo aqui. Quando você é muito cismado com uma coisa, quando você bota uma coisa muito na tua cabeça, você conserva pensamentos killer, pensamentos ruins dentro da tua mente. Então o que você deve fazer? Jogar esses pensamentos fora. Por quê? Às vezes é coisa da sua cabeça, mas às vezes não é coisa da sua cabeça. Então o que o psicólogo fala é que a gente carreta dentro da cabeça da gente um monte de lixo, de coisas que é da nossa cabeça. Sabia? A maior parte das coisas que a gente acha que está girando em torno de mim, que está acontecendo, que estão fantasiando, que o mundo está caindo sobre a minha cabeça, que vão me mandar embora, que estão tentando me fuzilar, a maioria das coisas, segundo a psicologia, não acontecem. Certo? E você acumula aquele monte de lixo ali. O que você vai fazer para isso? Você vai partir para a segunda. Por quê? Porque às vezes é verdade. Ah, pastor, mas espera aí. Algumas vezes é verdade. Eu concordo com você que é verdade. Algumas vezes é verdade, não são todas. E aí, o que você faz com as vezes que é verdade? Aperta o botão do dane-se. Eu não estou nem aí se estão falando de mim. Eu não estou nem aí se alguém está querendo me fuzilar. Eu não estou nem aí se o meu patrão vai mandar embora porque falou tal coisa. Por quê?
porque o botão do dane-se, eu vou o quê? Aquilo que o Leandro falou, se eu espero no Senhor, se eu estou animando, eu estou fortalecendo o meu coração, o meu salário está sendo pago não é pelo meu patrão e pela empresa que eu trabalho. O meu ministério, ele não está firmado no pastor, ele está firmado em Deus. Se você traz um cafezinho para o pastor, amém, eu fico muito feliz com isso. Mas eu sinto que você está fazendo isso é para Deus. Quando você dizima, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. Quando você chega na igreja, no horário, né, e faz todas as tarefas lá da igreja, ajuda a nós prepararmos tudo isso, irmão, porque você não tem noção da quantidade, do exército de pessoas que eu quero parabenizar vocês. Irmãos, olha, eu não sei se eu vou conseguir recompensar cada um que chegou aqui 7 horas e ajudou em tudo, porque está tudo lindo, irmãos. Vamos bater uma salva de palmas para todos? Porque você está fazendo para o Senhor. Então, irmãos, nós temos que agora limpar da nossa mente todo pensamento killer, todos, como é que fala? Como é que chama? Janelas killers, acertei? As janelas killers são janelas que nós abrimos na nossa mente, que a maior parte delas são de coisas que você cria na sua cabeça. E das coisas que você cria na sua cabeça que são verdade, espera no Senhor, fortaleça o seu coração nele. Porque, irmãos, a Raquel deve concordar comigo nisso. A psicologia, ela não veio ao mundo para resolver o problema da depressão e da ansiedade. Ela veio para poder nos ajudar a conviver com a dor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A psicologia não pode sarar a tua dor, mas o meu Deus, o meu Jesus, pode sarar a sua dor. Temos uma profissional aqui que sabe que nós não temos como apagar as nossas janelas killers. Aquele abuso que foi feito na sua vida quando era criança, não tem como apagar. Aquilo que falaram para você que te fez voltar atrás, aquelas coisas que tentaram te desanimar, não tem como voltar atrás, e a Raquel pode confirmar isso. Mas de uma coisa eu posso te dizer: Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse, se fosse nos dias de hoje, se Ele estivesse nessa pregação aqui, nesse tema, Ele falava: vinde a mim todos que estáis cheios de janelas quilhas, que eu vou apagar da tua mente, porque eu sou o teu Deus, aleluias. Jesus pode apagar. Nenhuma farmácia tem remédio, nenhuma manipulação pode fazer um remédio para resolver o problema da sua dor, mas Jesus, Ele pode apagar. Só Ele pode apagar, só Ele pode desfazer. Espera no Senhor e anima-te nele, porque Ele fortalecerá o teu coração. Deus sempre fala conosco. Ele está falando aqui hoje. Quem está sentindo que Deus está falando aqui? Irmãos, outro dia ficamos até com dó do Nando, irmãos. O Nando na quinta-feira passada desceu aqui até tremendo. Eu falei para a pastora: será que ele estava sem comer? Não, que ele encontrou com a pastora e falou assim: eu estou sentindo o poder de Deus aqui em cima. E tremeu ao descer. Deus sempre fala conosco. Lembra do sermão da montanha? A Karine gosta, né? Você podia preparar uma palavra. Quem quer que a Karine prega qualquer dia, irmãos? Vamos fazer amém? Hashtag prega Karine. Ela gosta muito, que ela sabe o que eu estou falando. Lembra do sermão da montanha? Lembra daquele filme que a gente está assistindo lá? Quando Jesus começa a preparar o sermão dele. O sermão da montanha é Deus purinho falando conosco. O sermão da montanha, depois você lê, irmão, você que gosta de Bíblia, lê lá o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, repito, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ali, irmãos, no sermão da montanha, fazer só um breve resumo do que foi, né, a série The Chosen, né, irmãos, que eu estou falando para a Karine, que é também uma bênção. Ali também tem bastante coisa que não está na Bíblia, né, irmão?
Mas ali é gostoso você assistir, porque não tem nada de doutrina que tira a sua posição, né? Mas tem algumas coisas que eles fazem para dar uma pimentadinha, né? Então, mas não tem nada de heresia, né? Não é perigoso você assistir lá, não. E é bem interessante que essa série, ela mostra um Jesus, não um Jesus bravo, um Jesus, não, irmãos, um Jesus todo descolado e tal, né? Dos dias atuais. E eu acho bem interessante isso. Mas vamos voltar aqui para o texto que nós estamos falando. Deus, através do sermão de Jesus, aquele sermão, irmãos, foi maravilhoso. Eu chorei o tempo inteiro nesse episódio que eu via, Karine, no capítulo 5, 6 e 7. Lê, irmãos, e vocês vão ler? É rapidinho, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. É o sermão, ele se preparou grandemente para isso. E ali, irmãos, o que ele falou? Ele queria dizer que Deus, irmãos, qual que é o tema da nossa mensagem? O Deus que fala. O Deus que fala e um povo que não ouve. Esse é o tema de hoje. E lá no capítulo 5, ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que te odeiam, Vivian. Fazei bem aos que te odeiam, está lá, 5:44. Depois no 5:46, ele fala: pois, se amarde os que te amam, que bem você tem? Que adianta, meu irmão, minha irmã, você amar aquele que te ama? Que adianta você amar o Juan? Que adianta você amar o André? Amém, mame, viu? Não deixe de amar, não. Mas o que adianta você amar ele e não amar aquele que te aborrece? É o que ele fala. No versículo, aí eu falei um dos textos mais importantes do Sermão da Montanha. Aí depois, lembra, eu falei do 5, agora eu vou falar do 6. O capítulo 6, versículo 5, fala do hipócrita, irmãos, em nome de Jesus. Sabe aquele, glória a Jesus, nada, o coração dele está cheio de ódio. Glória a Deus, está cheio de ódio. Glória, vem, sobe, prega e fala, mas não vive nada do que prega. Uma certa vez, Deus usou a minha boca para falar comigo. Eu não estou falando que eu sou santo, não. Um dia eu estava aqui passando por um problema no trabalho, e aí o Senhor falou assim: lembra que você pregou domingo? Assiste o culto. Eu preguei para mim. Significa que muitas vezes aquele que está aqui pregando, ele precisa rever as suas pregações. Está ouvindo? Aquele que prega, muitas vezes você precisa rever as suas pregações, porque saem palavras não de você, saem palavras de Deus. E muitas vezes aquele que está aqui precisa de uma palavra que saiu da sua própria boca. Você pode glorificar a Deus por um Deus que fala? Deus fala ou não fala? Só que Jesus, no seu sermão, Karine, lá no versículo 5 do capítulo 6, ele fala assim: para não sermos hipócritas. O que é hipócrita? Aquele que diz que ama, mas não ama. Aquele que prega, mas não vive. Aquele que dá glória a Deus, mas não é de verdade, é só da boca para fora. Aí que ele fala, versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas. Por quê? Irmãos, escuta o que eu estou te dizendo agora. Eu não tenho nada contra ninguém, irmãos. Mas você que tem algo contra alguém, eu teria vergonha de ajoelhar e orar ao Senhor. Escuta. Eu teria vergonha na cara. Eu nem orava. É melhor nem orar. Porque Deus, ele é puro amor. E como que eu vou ajoelhar com oração hipócrita? Como que eu vou orar e não vou orar para aquele que me aborrece? Para sua sogra, para o seu sogro, para sua nora, para o seu genro, para o seu chefe, aquele que você te aborrece. O que adianta? Não, irmãos, eu teria vergonha na cara e seria hipócrita de eu ajoelhar e não orar para aqueles que me aborrecem. Não seja hipócrita. Orem, aqueles que oram em pé nas sinagogas, né? Um versículo bem conhecido. Em verdade vos digo que aquele que é hipócrita vai sofrer, já recebeu o seu galardão. Você é hipócrita, mas você vive uma vida de miséria.
Você é hipócrita, mas nada na tua vida anda. Você é hipócrita e ninguém consegue. Como que a gente pode pedir perdão? Por isso que eu estou falando, irmão, desculpa dizer, é uma palavra meio forte, mas eu teria vergonha de ajoelhar, porque se eu mereço o perdão de Deus, como que eu posso pedir, Senhor, me perdoa, se eu não consigo perdoar? Então foi o sermão da montanha. Depois ele fala, irmãos, no versículo 6 e 9, como orar, Karine, como orar. As pessoas falam, todo mundo está em dúvida como orar. Ele fala a oração lá do Pai Nosso. Portanto, vós orai assim, Pai Nosso que estás no céu. Quem lembra, né, irmãos? Tão conhecido. Foi no sermão da montanha, que no sermão dele, ele pregou horas, né, irmãos? O sermão dele foi assim, que as pessoas ficavam, irmãos, assim, atônitas, né? Imagina Deus pregando, ninguém, né, misericórdia, não pode nem imaginar. E aí o versículo 9, ele fala como orar. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livrar do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, aleluia. O Deus que fala, alabácia. Olha o Deus que fala. Então no sermão dele ele falou, portanto quando vós orardes assim, Pai nosso que estás no céu, não é um louvor isso nos nossos ouvidos? Pai nosso que estás no céu, pensa no cara, Inayá, pregando isso no sermão dele, ele está pregando, que nem eu estou aqui, mas o próprio Jesus, quando vocês orarem, orai a Deus assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu, imagine, irmãos, arrepia até em dizer. Depois ele diz, o tão conhecido no versículo 19 do capítulo 6, não vos ajunteis tesouros na terra, né? Ajunteis tesouros nos céus. Por quê? Aí ele diz, Mateus 6, Sermão da Montanha, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, né? Não é gostoso isso aqui? A gente sabe de cor até, né? Não vos ajunteis tesouros, né? Tesouros na terra, mas ajunteis tesouro na terra, a traça corrói, ajunta tesouro, coisas materiais, tanto dinheiro, tanto poder, tantas coisas, tudo isso passa e acaba. Ele está dizendo aqui no versículo 19, mas juntai tesouros nos céus, porque ele diz, irmão, no versículo 6, versículo 19, olha a pregação de Jesus, porque assim eu sei onde está o vosso coração. Olha lá no versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Irmãos, Jesus é pregador demais, né? Olha a pregação dele. Porque devemos juntar tesouros nos céus e não tesouros na terra. Porque na terra tudo corrói, nos céus não. Então quando eu oro, quando eu perdoo, quando eu jejuo, eu estou acumulando tesouros nos céus. Isso a praga não corrói. E a gente consegue o quê? Fortalecer o nosso coração e esperar nele. E ainda tem gente que faz, vou fazer um jejum de não comer chocolate. Irmão. Vou fazer um jejum de não comer carne. Fazer um jejum de não tomar café. Irmão, para. Jejum é para a sua vida espiritual, não é para Deus fazer nada para você. Jejum é para fortalecer a tua vida e o teu coração. É isso. E outra, deixar de comer e deixar de beber. Que hoje é assim, né? Um dia eu cheguei numa igreja, já contei aqui, aí tinha um grupo de jovens, ia pregar na igreja, um grupo de jovens estava ali, aí não sei o que acontecia, um jovem ia... Aí de repente o outro ia falar um negócio, aí... assim. Aí eu cheguei e falei, eu via os jovens fazendo isso, e um ia falar um negócio, não falava, colocava a mão na boca. Aí eu cheguei no pastor e perguntei para ele, pastor, o que é que está acontecendo? Não, é que os jovens estão fazendo um jejum aí, para não falar da vida dos outros. Irmão, toma vergonha na sua cara. Aqueles de lá, né? Aqui eu acho que não deve ter ninguém assim, né? Alguém falou aqui essa semana de quem não está presente, irmão, escuta o que eu estou falando, falar de quem não está presente é fofoca, a menos que você vá elogiar, né, irmão? Por exemplo, elogiar o curau da Zezinha, que está chegando a semana que vem, né? Olha, a Zezinha faz um curau que é uma delícia. Um arroz doce, você já comeu arroz doce da Thaís já alguma vez? Pede para ela fazer, irmão, ela faz. Comer é bom, né?
Até me engasguei aqui agora. E foi o arroz doce que eu lembrei. Não foi a pamonha, foi o arroz doce. Irmãos, se você fala de alguém que não está presente, é pecado. Lembra da fórmula matemática? Falar de alguém que não está presente, igual a pecado da fofoca. Falar mal, né? Falar bem, pode falar à vontade. Se você não tem nada para falar de bem de alguém que fala que é só misericórdia, tem gente que misericórdia, né, irmão? Também tem gente que não dá para falar bem nada, né? Não é verdade? Tem gente que não dá para falar bem nada, mas se não dá para falar bem, também não fale mal. Então, aqui, quando Jesus está pregando, ele fala assim: aonde está o teu coração? Então, o seu coração está preso nas coisas materiais, nas coisas que o dinheiro compra, ou o seu coração está nas coisas espirituais? Depois ele fala aqui, eu já falei, né, o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, ele fala antes, né, no 20, 21, sobre não juntar tesouro no céu, e no versículo 33, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus. Temos um Deus que fala ou não temos? Falamos esses dias nas pregações, nos últimos domingos e nas últimas quintas-feiras e nas oportunidades que nós tivemos ou não? Então, irmãos, creia, nós temos um Deus que fala conosco, aleluias. O versículo 6, versículo 34, fala: não se preocupe com o dia de amanhã. Portanto, não se preocupem com amanhã. Irmãos, é uma bênção. Se eu for falar tudo aqui, eu citei alguns aqui. Não julgar o próximo, que é o capítulo 7. Sermão da montanha, não julguem o próximo. Irmãos, muitas vezes a gente julga alguém, mas Deus está falando: não julgue, porque na mesma medida que você está julgando, alguém vai julgar. Lembra daquele ditado? Se você aponta um dedo, 3 apontam para você, né? 4, né? Eu tenho o dedinho meio torto aqui, ó. Eu aponto 1, 4 vem para mim. Não tem um ditado que diz isso? Então, aqui, ó, não julguem as pessoas. Ore, feche a tua boca e ore pelas pessoas. Jesus chama quem julga de hipócrita. Olha no versículo 7, capítulo 7, versículo 5, ele fala de novo, olha só, capítulo 7, versículo 5, hipócrita, tira primeiro o defeito da tua vida. Hipócrita, foi o que eu falei aqui, eu posso ser hipócrita. Tira primeiro o seu defeito para tirar o defeito dos outros. Depois no capítulo 7 ele fala da árvore que dá frutos. Olha só Deus falando no sermão. Capítulo 7, versículo 17. Semelhante à árvore que dá bons frutos. Irmãos, analisando a vida de alguém, o que importa são os frutos que essa pessoa faz. Tem pessoas que não têm frutos, mas nós temos que ter frutos. E aí, terminando do 24 ao 27, ele fala do prudente e do insensato, que aqui é aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e aquele que ouve e não pratica, que é o cara firmado na rocha. Amém, irmãos? Mas nós podemos falar que nós temos um Deus que fala? Deus fala conosco. Deus nos instrui, irmãos, pela sua palavra. Falei aqui pelo Sermão da Montanha que Deus fala. O livro de Deuteronômio, o que é Deuteronômio? Fala aí, pastora, Deuteronômio. Quem sabe repetir? Fala, Deuteronômio. O livro de Deuteronômio 4, o quarto livro, ele fala, irmão, Deuteronômio, depois vem 5 livros, né? É o quinto. O Deuteronômio, ele fala sobre a repetição da lei. Deuteronômio significa repetição. Ao pé da letra, lá no hebraico, significa Eledá Devarim, que significa essas são as palavras. Simples, de uma forma simples para te explicar, a palavra Deuteronômio, ela significa repetição da lei. Então Deuteronômio, ele repete a lei, já foi falada a lei, e ali, irmãos, Moisés, antes de morrer, ele repete toda a lei novamente. E é Deus falando com o povo, irmãos? É Deus falando com o povo, ele repete a lei que foi falada lá no monte Sinai, irmãos. Eu fui lá, lindo monte, a coisa mais linda. Moisés subiu lá e recebeu de Deus
nós cremos num Deus que fala. Quem crê num Deus que fala? O Deus fala, irmãos. Lá em cima, Ele mandou lá as leis, lá em cima do monte, irmão, 613 leis que Ele falou para cada um de nós, leis para a nossa vida sentimental, para a nossa vida física, para a nossa saúde, para a nossa higiene, para tudo. Deus, pode ter certeza, nós cremos num Deus que fala. O povo, mesmo errado, mesmo ouvindo as palavras do Senhor e não praticando, eles foram levados para o Egito. E lá no Egito sofreram como escravos. E ao sofrer lá no Egito como escravo, Deus falou: eu vou tirar vocês daí. Então Deus está falando com você que está sofrendo nesta manhã. Você que desde que você chegou aqui, a palavra de Deus tem falado forte no teu coração. Você tem sofrido por erros e coisas e decisões que você tem tomado, que você não tem prosperado na tua vida. Passa ano, vira ano e as coisas não acontecem. Ou talvez você está esperando algo acontecer e não tenha acontecido na tua vida. Eu quero te dizer, não ponha a culpa em ninguém. Coloque a culpa nos seus esforços, coloque a sua culpa na sua falta de fé, coloque a sua culpa na falta de vir à igreja, mas saiba que nós temos um Deus aqui, um Deus que fala. Temos na Igreja Batista Eclésia, temos na Igreja Congregação do Brasil, temos na Igreja Renascer, temos na Igreja Batista, na Batista da Lagoinha, todas as igrejas, irmão, nós temos um Deus que fala conosco, aleluias. E a vontade de Deus, ela é boa, irmãos, é perfeita e é agradável. Deus quer que você tenha uma mudança na tua vida, aleluias. Pastor, mas eu não consigo. Venha para a casa do Senhor, que Deus vai mudar o teu coração. Ele nos instruiu, Ele instruiu o povo, irmãos, através de Deuteronômio, repetindo a lei para um povo. Mas Deus fala para a pessoa também. Nós temos um Deus que fala individualmente. Temos, irmãos. Qual é o exemplo? Jonas. Lembra? Deus falava, vai para cá, vai para Nínive. Ele não queria ir. Mas ele foi, fez a vontade dele, não a de Deus. Entrou dentro da barriga lá do grande peixe e ficou lá, irmãos. Quantos dias? 3 dias ele ficou lá. Já pensou, irmãos? Pagar por consequências, por tomar decisões que não sejam a vontade de Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Cuidado com as consequências de tomar decisões que não são da vontade de Deus, porque Deus falou com Jonas. Paulo, irmãos, olha só, Paulo era o exemplo de fé. Paulo era fariseu. Paulo conhecia melhor, como judeu, ele conhecia melhor a lei, mais do que eu e mais do que você. E como um homem que conhecia a lei, um homem que sabia de tudo, que pregava, e multidões se jogava aos pés lá dos judeus lá, se convertia ao do judaísmo, e de repente, irmãos, ele estava a caminho de Damasco. E no caminho, diz que veio um clarão. A Bíblia fala que era como se fosse um sol muito forte que clareava tudo. E naquele momento ele caiu do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, irmãos, ele ficou como cego, para poder ele entender, irmãos, que Deus é um Deus que fala. Que mesmo você achando que está certo, Deus vira para você e fala, você está fazendo errado. Mesmo tendo convicção que está certo, irmão, como aquele homem tinha. Dani, pensa em Paulo, ele matava os crentes, ele era responsável por assinar documentos. Tem uma carta que fala que, uma parte de Atos que fala que ele estava escrevendo uma carta para que alguém fosse condenado, fosse morto. Quantas vidas ele matou, irmãos, e ele conhecia a palavra e conhecia a lei. Isso fala para nós que muitas vezes estamos na igreja, estamos pregando, estamos falando a palavra de Deus, mas muitas vezes não estamos vivendo a palavra como ela é. Jesus, quando fala lá de olho por olho, dente por dente, no Sermão da Montanha ele fala também. Ele fala assim, olho por olho, dente por dente, significa, se você matou, você tem que ser morto. Jesus diz assim, não, eu não quero que vocês façam isso. Como dizia na lei, eu quero que vocês perdoem o seu irmão. Uma mulher que estava lá sendo pega em ato de adultério, pegaram aquela mulher e levaram ela para ser apedrejada. A lei de Moisés dizia que ela tinha que ser morta, foi pega em ato de adultério. A lei dizia, se o casal fosse pego em ato de adultério,
os dois deveriam morrer. E Jesus olhou para aquela situação e ele falou assim: mulher, eu não te condeno. Cadê seus acusadores? Mas um pouco antes, Jesus virou para todos que estavam querendo apedrejá-la e disse: vamos apedrejar? Vocês querem apedrejar? Então bora apedrejar. Só que quem não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. Deus estava abolindo a lei de Moisés? Não. Deus estava cumprindo. Deus estava, muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa e na verdade a gente está fazendo a coisa errada. Escuta isso. Na hora, todos que estavam ali analisaram as suas vidas e saíram um a um. Todos tinham pecados, nenhum ali tinha condição de apedrejar, ou seja, nenhum ali estava livre de pecado, somente Jesus. Jesus poderia jogar a pedra. Aí eu falo para você, quanta injustiça temos nos dias de hoje, porque julgamos o nosso próximo sem conhecer. Eu pergunto, Suzy, por que que lá só tinha a mulher? Cadê o homem? A lei de Moisés diz que o casal deveria ser apedrejado. Por que só tinha a mulher? Não sabemos. Por que que ia apedrejar só a mulher? Apedrejava os dois, então. Então, nós podemos ver que só o próprio Deus tem poder. Nem isso ele veio fazer. Eu não vim julgar o mundo, ele disse. O próprio Jesus não fez isso. Deus falou com Paulo a caminho de Damasco. Deus usa os profetas. Daniel foi usado por Deus. Sofrimento de Jó, para quem aí sofre, Deus fala através dos sofrimentos. Deus fala conosco através dos nossos sofrimentos. Deus fala conosco através do sofrimento dos outros. Deus fala conosco, irmãos, através do sofrimento. Deus fala com aquele jovem rico, que achava que tinha feito tudo. Mas Deus disse para ele assim: pega tudo que você tem e dá para os pobres. Escuta aqui, você que ora dizima, ora não dizima. Ora você ajuda a Deus, ora você não ajuda a Deus. Deus, a igreja, né? Não Deus, que Deus não precisa da sua ajuda, mas a igreja precisa. Lembra a história de Ananias e Safira? Deus fala até quando você não é dizimista. Deus fala. Deus é um Deus que fala. Você está sofrendo porque você não consegue dizimar, você não consegue ofertar, você não consegue ajudar a sua igreja. Deus é um Deus que fala. O que aconteceu com Ananias e Safira? Foram mortos, não foi isso? Porque eles esconderam o que eram de Deus. Deus fala através disso, irmãos. Jesus, quando foi orar no monte, Deus fala, irmãos. Jesus foi orar no monte do Getsemane, quando ele voltou. O que ele viu quando ele voltou? As pessoas dormindo. Irmãos, Deus só não fala com quem está dormente e quem está dormindo. E como a Dani pregou quinta-feira, Deus não fala, irmãos, com quem tem demência espiritual. Sabe o que é demência? É a pessoa que sabe que Deus fala e ele finge que não ouve. Demência espiritual. As pessoas, quando Jesus veio, todos estavam dormindo. Eles estavam dormindo. Deus manda dizer para você: até quando tu dormirás no teu ministério? Até quando tu dormirás na tua casa? Até quando tu dormirás na tua vida espiritual? Até quando você vai fingir demência, vir para a igreja, achar que a palavra não é para você, achar que eu estou com a vida que está tudo certo e continuar agindo da mesma forma? Deus fala conosco. Deus falou com Abraão, irmãos, ali no caminho que ele estava indo sacrificar seu filho. Deus falou com Josué, usou ali ele no capítulo 3, que fala ali de Josué, animando ele para fortalecer o coração de Josué. Moisés tinha morrido e Josué tinha que seguir. Deus falou também, irmãos, para os 12 espias, para espiarem a terra. 12 espias foram espiar a terra, para ver se eles poderiam combater aquela terra, e 10 voltaram desesperados. São aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não praticam, irmãos. Como a pastora falou aqui hoje. Até quando, irmãos, a gente vai ouvir e não praticar? A pastora falou sobre o medo. O medo é aquele que ouve e não pratica.
A ansiedade, irmãos, é aquele que ouve e não pratica. A depressão muito profunda é aquele que ouve e não pratica, porque eu tenho um Deus que fala comigo hoje, está falando com você. Se você ouve e não pratica, fingindo demência, as coisas não acontecem na tua vida, mas ouve o que eu estou te dizendo. 2 espias, foram 12, 10 vieram com medo, mas 2 pastoras seguiram em frente, Josué e Caleb. Eles não olharam para aqueles gigantes, eles não olharam para a situação que estava do outro lado, eles seguiram em frente, ouviram a voz de Deus e praticaram, e voltaram e disseram: nós vamos em nome do Senhor. Nós temos um Davi que ele não olhou para as consequências do mundo, ele ouviu ao Senhor, e ali ele foi e derrotou Golias, irmãos, através daquela pedra. Não foi a pedra, né, irmãos, que derrubou Golias, não é verdade? O Golias não foi morto pela pedra, né, irmãos? Só deu uma tonteada nele assim. Deus está usando você para dar uma tonteada no teu inimigo. Talvez você tenha perdido algumas batalhas, mas a guerra você não vai perder. Sabe por quê? Porque aquela funda, Daniela e França, ela deixou o inimigo tonteado. Mas eu quero te dizer que Davi pegou a espada do próprio Golias, foi lá, crianças, não ouçam isso, mas naquele momento ele pegou a própria espada de Golias e arrancou a sua cabeça. Algumas batalhas você vai perder, algumas você vai ganhar, mas Deus vai te fazer ganhar a guerra no nome de Jesus. A tua família, o teu ministério, os teus projetos, a tua vida está em Deus, e Deus fará com que você conquiste o melhor dessa terra. Labassure canta, labácia. Isaías capítulo 1, versículo 19: se crerdes e me ouvides, nós temos um Deus que fala conosco. Não aceite viver numa vida de miséria, não aceite viver numa vida de não fazer a direção de Deus na tua vida. Faça, labácia, use o teu chamado, chegue cedo na igreja e comece a trabalhar na obra de Deus. Às vezes você limpando o chão, um dia você pode substituir o pastor, um dia. Não que eu seja alguma coisa, né, irmão? Mas um dia você que pode estar ali limpando aqui, você pode estar tomando conta da igreja um dia. Não subestime o chamado que Deus tem na tua vida. Execute sem medo, porque a audácia Deus fará fortalecer o teu coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias, essa é a palavra que o Senhor falou ao meu coração. As crianças desceram, né? Não sei nem se vocês sabiam disso, mas se não sabia, desculpa, né? Mas foi assim, viu? Não foi a pedra que derrubou, que matou ele. A pedra só tonteou ele. E Deus está falando ao meu coração aqui, que a sua pouca fé só está tonteando o inimigo. O Senhor está revelando algo para mim aqui, irmãos. Deus está mandando dizer que muitas coisas na sua vida não acontecem porque você está tonteando o inimigo. É necessário você arrancar a espada e tirar a cabeça para você ter a vitória, porque senão, irmãos, pensa no Golias, ele levantando de novo, hein? Amém? Temos uma